Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez falando sobre progressões geométricas, vulgo PG. Se gostarem, deixem o like e ajudem o nosso canal a crescer. Espero que vocês entendam. E vamos à aula. Progressões geométricas, PG. Embora não pareçam, essas sequências têm uma característica em comum. Vamos descobrir qual é essa característica. Começando pela primeira sequência. Letra A, 3, 9, 27, 81, reticências. Observe que, se eu multiplicar esse termo aqui por 3, eu obtenho 9. E se eu multiplicar 9 por 3, eu obtenho 27. Se eu multiplicar 27 por 3, eu obtenho 81. E assim por diante. Ou seja, cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior sempre por um mesmo valor. Valor esse que recebe o nome de razão e que é representado pela letra Q de quociente ou divisão. Por quê? Se multiplicarmos cada termo por uma constante para obter o termo seguinte, então para obtermos a razão basta dividir cada termo a partir do segundo pelo seu anterior. Então 9 dividido por 3 dá 3, 27 dividido por 9 dá 3, 81 dividido por 27 dá 3 e assim por diante. Ou seja, essa sequência é uma PG de razão 3. Então, PG é isso. Ou seja, uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é obtido pela multiplicação do anterior, sempre por o mesmo valor, que é uma constante que recebe o nome de razão da PG. Então, todas essas sequências aqui são obtidas dessa forma, ou seja, todas elas são PGs. Então, vamos determinar a razão de cada uma delas. Na letra B, lembrando que divide sempre o termo a partir do segundo pelo seu antecessor. Então, nesse caso, a razão, que é Q, vai ser igual a menos 27 dividido por menos 81. E isso vai ser igual a menos por menos dá mais, e aqui a gente simplifica. Por 27 dá 1, por 27 dá 3. Então, essa sequência é uma PG de razão 1/3. Letra C, da mesma forma. Posso dividir 3 por 9, 1 por 3, 1/3 por 1 e assim por diante. Então, 1 por 3. Então, a razão aqui nesse caso vai ser igual a 1 dividido por 3 ou 1/3. E coincidiu com essa também. Letra D. Menos 3 dividido por menos 1, ou menos 9 dividido por menos 3, ou menos 27 dividido por menos 9. Então, a razão nesse caso, que é igual a menos 3 dividido por menos 1. Menos por menos dá mais, 3 dividido por 1, 3. Letra E. A razão é igual a menos 50, que é o segundo termo, dividido pelo seu antecessor, que no caso é 5. Isso dá igual, menos por mais dá menos, 50 dividido por 5 dá 10. E por fim, letra F, a razão Q é igual a 9 dividido por 9, 9 dividido por 9, 9 dividido por 9, ou seja, 1. De acordo com a razão, nós podemos classificar a PG da seguinte forma. Uma PG ela é chamada crescente quando a razão for maior que 1 e todos os seus termos forem positivos, como é o caso desse exemplo. A razão é positiva, maior que 1, e todos os termos da PG são positivos. Então, quer dizer que a PG é crescente, ou seja, os seus termos vão crescendo ou aumentando. E quando a razão é um número entre 0 e 1 e todos os seus termos são negativos, que é o caso desse exemplo. A razão está entre
0 e 1 é 1/3, dá 0,3333, ou seja, é um número entre 0 e 1, e os seus termos são negativos, portanto, a PG é crescente. Aqui dá a impressão que ela está decrescendo, mas não. Números negativos, aquele que a gente pensa ser o maior, na verdade é o menor, né? Uma outra forma de entender isso é que aquele número que está mais próximo do zero é o maior. Nesse caso, como menos 9 é mais próximo do zero, então ele é o maior número. E a PG vai ser decrescente quando a razão for maior que 1 e todos os seus termos forem negativos, que é o caso desse exemplo. A razão é maior que 1, todos os seus termos são negativos, portanto, a PG é decrescente. Ela vai diminuindo os valores. É o mesmo caso daqui. A impressão é que está aumentando, mas na verdade está diminuindo. Ou quando a razão for um número entre 0 e 1 e todos os seus termos forem positivos. Que é esse caso. Quando a razão é um número entre 0 e 1 e todos os seus termos são positivos. Então a PG é decrescente. Como vocês podem ver, os seus termos estão diminuindo. Se vocês observarem bem, é praticamente o contrário daqui. Razão maior que 1, termo positivo. Razão maior que 1, termo negativo. Razão entre 0 e 1, termo negativo. Razão entre 0 e 1, termo positivo. E ela é alternante quando a razão é menor que 0, que é esse caso. A razão é negativa e, portanto, os sinais dos termos estão alternando. Positivo, negativo e assim por diante. E ela é constante quando a razão é igual a 1, que é o último exemplo. Ou seja, a razão é 1 e, portanto, a PG é constante. Repete-se sempre o mesmo valor. Vamos agora resolver alguns exemplos. Número 1. A sequência, que é essa aqui, é uma PG. Quando é que uma sequência é uma PG? Quando a razão entre cada termo, a partir do segundo e o seu antecessor, dá sempre o mesmo valor. Então vamos verificar isso, se esse valor é o mesmo sempre. Então, primeiro, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Segundo, 36 dividido por 12. 36 dividido por 12 também dá 3. Terceiro, 45 dividido por 36. Aqui a gente já verifica que não dá 3, né? Não há como. 3 vezes 36 não dá 45. Se simplificarmos aqui, 45 por 9 dá 5. 36 por 9 dá 4. Quando a gente divide isso aqui, 5 dividido por 4 dá 1,25. E, portanto, as razões não dão sempre o mesmo valor. Ou seja, essa sequência não é PG. Número 2. A cada balanço, uma firma tem 10% a mais em seu capital. A razão da progressão formada pelos capitais nos balanços é... Aí aqui temos as alternativas. Para determinarmos a razão, precisamos determinar quem é a PG. Como nós não sabemos quem são os seus termos, vamos representá-los por letras. Por exemplo, X. Esse será o primeiro termo. Então, esse é o capital. E para obter o segundo termo, observe que a cada balanço, a firma tem 10% a mais em seu capital. Ou seja, é esse capital mais 10% dele. E como é que a gente escreve isso? Então, o capital é X. Então, X mais 10% de X, então vai ser X mais 10% de X. Quando a gente diz 10% de X, na verdade é 10% vezes X.
Isso significa 10% de x. É como se o vezes fosse de. Só que 10% a gente sabe que é 10 sobre 100. Então, isso aqui vai ser x mais 10 sobre 100 de x ou vezes x. Então, aqui ó, a gente corta os zeros. Vai ficar x mais 1 sobre 10x. E aí, para somar isso aqui, o método mais simples é resolver ele como se fosse um número misto. 10 vezes x, 10x mais 1, 11x sobre o denominador, a gente repete, 10. Então, o termo seguinte é 11x sobre 10. A gente poderia obter o seguinte termo da mesma forma. Seria esse termo mais 10% dele. Mas como nós só queremos a razão, tendo dois termos, nós já temos como determinar a razão. Então, a razão vai ser o segundo termo dividido pelo seu antecessor, que no caso é o primeiro. Então, vai ser 11x sobre 10 dividido por x. A divisão, quando envolve fração, a gente repete a primeira fração ou o primeiro valor que tiver aqui e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso vai ser igual a 11x sobre 10 vezes o inverso de x. Aqui é como se tivesse 1 no denominador. Então, x sobre 1, o inverso, 1 sobre x. Ou seja, nossa razão vai ser igual a... Aqui a gente simplifica, ó. X com x. Aí fica 11 vezes 1 dá 11. E o denominador seria 10 vezes 1, dessa divisão aqui. Que é, no caso, só repetir. Então, a nossa razão é 11 sobre 10. Que é a nossa alternativa C. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima.